demorar o quê? Uns 40 minutos, não é? Estamos a apontar para acabar às 20 para as 10. Portanto, no máximo um quarto para as 10. Fica aqui a promessa de que hoje vamos descansar um bocadinho mais cedo do que ontem. Ontem, Zita, já agora, conto-te que tivemos uma colega nossa do ISEC a fazer uma oficina muito interessante sobre a musicalidade das histórias. E fizemos várias atividades, vários exercícios de experimentação, e o último foi muito giro. Ela pôs uma peça de Ravel, que é inspirada nos contos de Perrault, uma pequena peça musical. E então pediu-nos que, ao ouvirmos aquela peça musical, imaginássemos uma história. Quem eram aquelas personagens que os instrumentos representavam, o que é que acontecia quando havia uma parte em que os instrumentos tocavam mais alto e gerava-se ali um clímax, não é? E depois cada um interpretou aquilo à sua maneira e compôs uma história na sua cabeça. Foi muito giro. Engraçado, é sonoplastia só que ao contrário, não é? Exatamente. Começa com a música e inventa-se-lhe uma história. Criámos uma narrativa na nossa cabeça, foi interessantíssimo. Ora bem, então, sem mais demoras, eu já apresentei a Zita na sessão anterior, mas pode ter havido quem não estivesse presente e, portanto, perdoem-me aqueles que já me ouviram antes, mas se calhar nós agora podemos também fazer aqui uma apresentação pela própria Zita. E eu há pouco reparei que não referi qual era a tua cidade natal ou a tua terra natal. Portanto, se calhar seria interessante eu partilhar aqui o meu ecrã e enquanto eu partilho o meu ecrã, era esse o desafio mais ou menos que eu tinha pensado para hoje, à medida que vão surgindo as imagens que eu trouxe aqui, a Zita vai sendo convidada a falar. Portanto, eu tenho assim umas perguntas preparadas, mas ao surgir a primeira imagem, que é a imagem que eu achei mais interessante para te apresentares, podes ser tu já a falar, porque eu não tenho propriamente uma pergunta, eu gostava que tu falasses um bocadinho do teu percurso, não é? Que nos contasses de onde vens, quem és, quem foste, não é? Onde é que passaste a tua infância, por aí fora. Pode ser? Sim. Ok. Queres que o teu ecrã apareça primeiro? Quero, para ficar a coisinha mais composta. Agora estou à procura porque eu fiz um PowerPoint show, aqueles que que abrem diretamente a mostrar, mas esse não é bom porque eu depois não consigo fazer a partilha de ecrã ao mesmo tempo. Portanto, tenho primeiro de partilhar o ecrã e depois é que posso clicar no tal botãozinho do show. Ok. Então cá está a nossa primeira imagem, que é esta, que é uma imagem da qual eu gosto muito. Zita, de onde vens? Ninguém diz que sou eu. Ninguém diz que sou eu. Diz. Eu acho que esta imagem és muito tu. Quem sou? Assim, objetivamente... Ou de onde vens? Qual é a tua terra natal? Eu sou de uma aldeiazinha chamada Ervedosa do Douro, que pertence ao concelho de São João da Pesqueira, distrito, fronteira norte do distrito de Viseu, fica ali encaixadinho. Eu venho do coração do Douro, de onde são cultivadas as uvas, que depois dão origem ao néctar que nos caracteriza, em termos de país. Eu cresci nessa aldeia, pequenina. Pisaste uvas? Sim, claro. Claro. E fiquei com os pés da cor do mosto durante vários dias, como é suposto. Claro. Muito bom. E depois mudaste para Braga? Sim, eu saí de Ervedosa do Douro quando fui para a universidade e vivi lá durante os 4 anos que duraram que durou a minha universidade. E foi a Universidade do Minho?
Foi a Universidade do Minho, sim. Muito bem. E fizeste a licenciatura em Geologia. Geologia, ramo de recursos e planeamento. Foi a licenciatura que fiz. Era a tua vocação na altura? Olha, eu sempre tive uma tendência para gostar de... Pronto, a parte das artes era uma coisa que eu, na altura, enquanto crescia, e também na aldeia pequenina que era, eu achava que não era, nem sabia bem que podia ser uma profissão, quer dizer, eu até sabia, mas toda a gente à minha volta e o contexto me ia dizendo que talvez não fosse a melhor opção. Aliás, talvez fosse a pior. Pronto, era o que o mundo me dizia à minha volta. Sim, então, mas isso não era propriamente em termos de vocação, não é? Seria mais em termos de perspectivas, oportunidades de trabalho. Tinha a ver, mas tu exato. Sentes que isso poderá ter a ver com a tua ligação à terra, com o teu gosto pela natureza, ou não? O facto de ter ido para a geologia, Sim. ou o facto... Sim, porque as ciências naturais também sempre foram um gosto, é verdade que sim. E, portanto, se uma profissão mais ligada a essa parte era mais vista como profissão, eu acabei por seguir uma via académica nessa área. E gostei muito de fazer o curso. E deu-te a oportunidade de viajar, não é? Tu trabalhaste em Angola, não foi? Sim, trabalhei há algum tempo em Angola, em vários períodos. Trabalhei trabalhavas na prospecção de solo, de minas, como é que era? Trabalhava, portanto, eu trabalhava na área de prospecção mineira, que não está relacionada diretamente com minas, podes trabalhar no entorno de minas que já existam, mas a função de um geólogo de prospecção mineira é trabalhar em equipa com outros profissionais também para investigar o que é que, colhendo vários indícios de várias fontes, o potencial mineral debaixo dos nossos pés, não é? Exato. E mas tu sabes... um bocadinho... Diz. Ia só dizer que é um bocadinho uma caça ao tesouro, só que em tamanho grande e como as perspectivas de sucesso ou a percentagem de sucesso não é assim muito elevada, nós andamos sempre a viajar de acordo com o que os projetos exigem. Mas, como tu própria já disseste várias vezes, há uma relação entre esse tipo de trabalho e o desenho, não é? No fundo, a arte que tu depois acabaste por desenvolver já podia de alguma forma manifestar-se nesse trabalho que tu desempenhavas. Sim, havia uma vertente muito forte que é neste trabalho de investigação, que acaba por ser a componente de criação de modelos geológicos, porque nós, quando estamos a investigar se determinado potencial mineral existe, não conseguimos vê-lo diretamente. Às vezes nem quando se abre uma mina se consegue ter uma visão de conjunto, tem que se interpolar e extrapolar. E à superfície, conjugando todos os indícios que íamos tendo, temos que conjecturar que tipo de modelo é que poderá estar subjacente. E é aí que entra o desenho? E é aí que entra o desenho, porque nós temos que modelar, e neste caso em desenho, e para que outros entendam de que forma é que poderão aqueles indícios mostrar que aquele lugar pode ter interesse mineral. E como é que foi a tua passagem para a ilustração de livros para crianças? Como é que isso aconteceu? Foi de repente? Foi à roda de 2013, não é? Ou não? Sim, foi. Eu em 2013, no início de 2013, realmente parei um pouco com esta vida que era um bocadinho de saltimbanco, e que era muito interessante, mas a determinada altura a nossa vida solicita-nos outras coisas e nós temos que tomar decisões. E eu então vim morar novamente para Braga, e
E eu continuei durante algum tempo ainda ligada à geologia, só que não era geologia de prospeção mineira. Era outro tipo de tarefas que tinha que desempenhar e que, na maioria dos casos, esteve relacionada com participações minhas em estudos de impacto ambiental. Isso já não me enchia as medidas de maneira nenhuma. E então, como nessa altura comecei até como escape, dar uma atenção maior a este gosto desde sempre, não é? E este gosto esteve mesmo desde sempre, é mesmo primordial. E quando tens um gosto destes, se não lhe dás atenção e se o pões em banho-maria durante muito tempo, é quase como uma fome que tens que matar a certa altura, pronto. E se Começa não a matas... a ferver, às tantas tens que lhe dar atenção, não é? Exatamente. E então, ou ela se torna um hobby, e no início eu pensava que ia nesse caminho, mas não, empanturrei-me e ela acabou por Porque se tomar calhar a também dianteira. começaste a ter encomendas, não? Sim. Pois. Sim, e foi inesperado, vá, pronto. É claro que eu sempre achei, quando comecei, tentei, sem ter a certeza que podia dar certo, realmente eu tentei profissionalizar-me, pensando que, olha, se isto um dia começar a tomar algum caminho que eu gostava, mas não tinha a certeza que fosse acontecer, ao menos que eu tenha algumas bases, ao menos que eu construa alguma base para me poder profissionalizar. E já nessa altura então fiz uns cursos técnicos para ver se me ajudavam e fui construindo o portfólio. Muito do percurso foi autodidata mesmo, e foi muita tentativa e erro. Mas com muita vontade de aperfeiçar, não é? E de aprender. Sim. E de fazer, sim, pôr as mãos na massa. Exatamente, continua essa vontade, sim. Porque ainda há muita tentativa e erro, mas acho que é geral, é comum às áreas criativas, penso. Claro que sim, claro que sim. E os erros dão coisas muito giras, não é? Tu sabes como ninguém aproveitar os erros. E a Sónia, aliás, já falou disso na segunda-feira. Já se falou várias vezes aqui da importância de nós sermos tolerantes para com os erros. E na área artística isso é fundamental, não é? Porque aprende-se imenso. E na área das ciências também, os cientistas aprendem imenso com os erros. E nem sequer lhes chamam erros. E na pedagogia, não é? As crianças precisam de poder errar e de saber lidar com os erros. E na arte, sem dúvida. Nós conhecemos-nos, Zita, em 2018, porque tu foste a ilustradora, ou uma das ilustradoras sugeridas pela Porto Editora para ilustrar a minha coleção O Mundo da Inês. E foi, de facto, uma feliz coincidência, porque eu, pronto, tinha vários ilustradores, olhei para vários trabalhos e a tua ilustração não foi a minha primeira escolha, eu lamento imenso dizer isto, na altura não foi, pronto, mas para grande felicidade minha, por uma ótima coincidência, as outras ilustradoras que eu escolhi não estavam disponíveis e acabaste por ser tu a fazer uma proposta para ilustrar estes livros, e de facto tem sido uma experiência incrível, maravilhosa, eu estou muito satisfeita e foi mesmo uma alegria muito grande. Aliás, tu sabes, porque eu quis te conhecer, porque estava encantada com as tuas ilustrações e, portanto, fui de propósito a Braga para te ver pessoalmente e para te cumprimentar e para te pedir para tu assinares os livros, porque fiquei mesmo fascinada e ainda estou fascinada, e é sempre uma alegria enorme ver as tuas ilustrações. A propósito disso, tu achas que os livros, por exemplo, estes livros não são livros infantis, são mais, acho eu, juvenis. Tu achas que os livros para as crianças devem ser ilustrados e até que idade? Se é que devem. Qual é o papel que tu achas que a ilustração tem nos livros para a infância e para a juventude? Eu acho que a ilustração tem muita importância nos livros,
para a criança e para a juventude, e também para alguns livros para adultos. Aliás, os Mas adultos adoram livros para crianças. adoram. Bem, eu nem te mostro a minha biblioteca. Pois, não. Eu tenho a certeza que toda a gente que está a ouvir se identifica connosco e também adora livros para crianças. E é por isso que estamos. Mas continuando, respondendo à tua questão, sim, eu acho que é muito importante, mas não acho que todos os livros devam ser ilustrados. Até por causa diz, desculpa. Ia só dizer que, pronto, é claro que tem a ver com a gama de idades de que estamos a falar. É claro que quantos mais... É óbvio que quanto mais novinhos são, e por causa das características das crianças pequenas, que são mais estimuladas por estímulos visuais, tem bastante importância, a ilustração tem bastante importância nos livros para essas idades e nos álbuns ilustrados, faz sentido que assim seja. Nos livros infanto-juvenis, depende do texto, não é? Às vezes, se uma ilustração estiver, se for redundante, se for literalmente uma tradução do que está escrito no texto, às vezes pode atrapalhar mais do que ajudar, porque vai estar a restringir a imaginação. Às vezes um texto sem ilustração pode ser tão incentivador da imaginação do que tanto como uma ilustração num álbum ilustrado. Também... O que é giro é que tu realmente tens a capacidade de escolher para ilustrar cada capítulo, por exemplo, dos que abrem esta coleção, não é? Ela é feita em capítulos e cada capítulo é aberto com uma ilustração. E o que é muito interessante ver é que tu tens de facto a preocupação de fazer uma ilustração que não seja meramente decorativa, dessas que não acrescentam nada. O que tu fazes é suscitar a curiosidade do leitor em relação àquele capítulo com a ilustração de abertura. Dá mais vontade de ler. Por outro lado, o que eu te queria dizer há pouco é que tenho já tido algum feedback de leitoras que dizem que adoram as ilustrações, porque as ilustrações, isto já há miúdas com 10, 12, 14 anos até, porque as ilustrações as ajudam a visualizar melhor as personagens, as situações, os ambientes, portanto elas sentem que é muito agradável ter ali aquele complemento do texto que ajuda a uma imersão mais prazerosa naquilo que estão a ler. É muito interessante. Nesse sentido, e já que, falando da coleção O Mundo da Inês em específico, se ela conseguiria sobreviver sem as ilustrações, acho que sim, o texto sobrevive sem as ilustrações. Elas aqui têm um papel, esse que tu já falaste, não é? Que é como está estruturado em capítulos, o título mais a ilustração em cada capítulo tem o papel de suscitar a curiosidade sobre o que vem depois no capítulo, e depois, como coleção, acho que as ilustrações têm outro papel, que é o papel de comunidade, não é? Tu já tens um grupo de fãs dos livros da Inês, que no fundo são pessoas que se identificam com a Inês, e então é muito bom que lhe possam atribuir um rosto à Inês, de quem elas em conjunto, quando falam da Inês, sabem visualmente de quem é que estão a falar, da Inês e das restantes personagens. Por isso, não são meramente decorativas, têm um papel até de comunidade. A comunidade que mas não vamos puxar a brasa à minha sardinha. Sim, mas só para explicar... Explica lá estas sardinhas. Estas sardinhas são minhotas. São sardinhas minhotas, pois são. E muito giras. Estas sardinhas são uma segunda versão de um personagem que é a minhota, não é? E que me fez perceber que, embora eu não seja minhota de raiz, já vivo cá há muito tempo e também me sinto minhota, de alguma maneira, mas antes de eu ter criado esta personagem, eu não sabia que havia um sentimento de raízes tão profundas aqui no Minho. E pronto,
criei a minhota, que não foi esta versão, foi uma primeira versão que tem esta mesma personagem correlacionada com uma imagem pop bastante conhecida, que é do We Can Do It, dos Estados Unidos, que remete à Segunda Guerra, que tem a mulher a arregaçar as mangas, não é? Como vamos, nós conseguimos, nós somos fortes. E esta é a segunda versão, não é? E esta é a versão 2020, porque numa altura em que não podíamos abraçar ninguém, a minhota abraçou quem podia, a sardinha. Muito bom. Olha, e curiosamente, hoje foi o dia do lançamento deste livro, que é de uma outra Inês. De uma outra Inês. A nossa conversa se chama Inês, Lias e Companhias. Esta Inês, muito, muito engraçada e divertida e dinâmica, é a Inês das profissões. Se calhar não vamos adiantar muito, porque o autor deste livro é o Pedro Cerumem, que vai ser entrevistado amanhã, vai estar aqui à conversa connosco, com a Ana Patrícia ou com a Sandrina. Mas eu gostava que tu me dissesses se correu bem o lançamento, foi também online, não foi? Sim, e foi o que é que esta Inês te faz sentir? Tu gostaste de fazer esta Inês? Conta. Sim, gostei muito de dar uma imagem à Inês. Ela é inventora de profissões e inventora quase num sentido verdadeiro da palavra, por isso, porque ela pega nas profissões que existem realmente e inventa-lhes veste-as de uma maneira um bocado surreal. Se calhar é melhor depois deixar o Pedro falar disso. Então fala antes da Lia. A Lia, eu gostei muito de fazer a Lia. A Lia deu-me uma liberdade quando ela não tem descrição, não chegou a mim nenhuma descrição sobre ela. O texto é um texto escrito em poesia, pronto, em verso, que trata de um tema, de uma forma também descomplicada, do tema da diabetes infantil. E o texto está escrito precisamente desta forma para desdramatizar o assunto. E eu achei que ele também devia ter assim a estar entre o traquinas e às vezes o dramático. Dentro conseguem-se ver algumas expressões, ela é muito expressiva, também para ajudar nesta tentativa, e que eu acho que é conseguida, de desdramatizar este assunto. E não tive, pronto, ora cá está. Eu fiquei maravilhada, eu gosto muito do gato, este gato guloso é escandalosamente guloso. É verdade. É divertido, mas eu adoro os bolos. Tu pões bolos à frente para desenhar e pintar assim os bolos também? Olha, aqui lá está, é uma daquelas técnicas que eu costumo utilizar também no Procreate e que eu quis até demonstrar depois ao vivo, mas realmente foi um bocadinho complicado partilhar o ecrã do iPad na oficina. Mas uma das técnicas, e que tu até falavas, que é trabalhar sobre imagens reais, foi usada aqui. Esta nata é uma nata. Os feijões fradinhos ali também são mesmo feijões fradinhos. É como se... É incrível. Mas também tens coisas feitas com muita... Com a tua arte, não é? Com o teu talento e que não são inspiradas em imagens reais, claramente. E tu dá-me a ideia que gostas muito de representar, de desenhar, de pintar, não só os pormenores, mas animais. Sim. É verdade? Sim, é verdade. Gostas muito de animais. Gosto muito de animais. Mas também tens uma arte que é muito ternurenta e que eu diria que é muito feminina. Eu reconheço nas tuas ilustrações uma qualidade que eu acho que é muito feminina. Tu identificas-te com isto ou não necessariamente? Eu acho que sim. Eu não sei
Como assim? O que é que na arte te Olha, nem sei remete para a explicar. feminilidade? Aqui, Não pronto, é sei, maternidade, não mas sei, isso. mas é uma suavidade, uma delicadeza que eu associo à feminilidade, mas se calhar não devia, não sei. Mas eu reconheço, eu acho que já consigo reconhecer o teu traço e, Olha, isso é e novo. a tua forma de pintar, a tua forma de representar as emoções, e eu acho isto lindíssimo mesmo. Olha, esta imagem é do primeiro livro que eu ilustrei. E aliás, Que giro, olha, não sabia. é, Eu ia te é perguntar o. se tu te lembravas do primeiro livro que ilustraste. Sim, lembro. Claro que lembras. É o Príncipe, este é do Príncipe da Liberdade, que foi escrito Muito bem, muito bem. pela, ai, estou-me a esquecer, Jacinta Correia, Não e sabia que que foi, tinha sido o teu primeiro livro. sim, e olha, foi neste que eu utilizei a aguarela, Pois, portanto foi o único em que utilizei técnicas manuais, todos os livros exato. Eu ia te foram perguntar isso, digitais. mas olha, já estás a adiantar. Também não temos muito mais tempo. Tu já perdeste a conta às personagens todas que representaste ou não? É Que já assim, criaste? que já criei, acho que sim, um bocadinho. Pois. Aliás, eu se os vir reconheço, mas se me pedis para os nomear de cor, paciência, não Pois. consigo. Ora bem. Uh, Também não desenhas só personagens, não é? Muitas vezes até participas, por exemplo, em obras coletivas. sim, É este sim, o caso ou não? sim, esta é uma participação no projeto Ajudaris. O projeto Ajudaris é de cariz social e, portanto, fazem um pedido a ilustradores para ilustrarem textos que foram desenvolvidos e trabalhados em escolas por turmas do primeiro ciclo e depois publicam os livros e é uma das formas que eles têm de ter algum retorno para a missão que têm Muito bem. cá no Norte. Olha, eu aqui ia te perguntar exatamente isso, se tu te lembravas, através desta imagem, esta imagem era mesmo para te fazer essa pergunta do primeiro livro que ilustraste, mas passamos à frente e queria te perguntar a propósito desta imagem. É uma vida muito cansativa a vida do ilustrador ou não? Como é que tu te sentes em relação às exigências da vida profissional que agora tens e que escolheste? Se eu for uma pessoa prática e pragmática, é claro que sim, é claro que não é a escolha mais óbvia de profissão a se ter num mundo que não é assim, que é um bocadinho avesso e um bocadinho pouco, não incentiva muito a que se tomem caminhos mais criativos, não é? Caminhos de profissões mais criativas e às vezes até menosprezam o trabalho, neste caso do ilustrador, mas outras profissões criativas sentem o mesmo, com certeza. Agora, se esquecermos um bocadinho isso e se eu pensar no meu caso, que este é um gosto que vem desde sempre e que estou a conseguir, à minha maneira, trilhar um caminho que estou a adorar, é um bocado tudo o resto, tudo o que é compensador. Eu preferia que não existem as partes más, mas existem aspectos maus em todas as profissões Claro, claro que sim. e, e eu sou feliz a fazer isto. Tu Portanto, não ilustras só livros para crianças. Por exemplo, aqui temos uma imagem de um livro que não é para crianças. não, olha, isto faz parte de uma banda desenhada que, Uhum. entretanto, ainda está em stand-by, mas todo o projeto já está feito, já está em desenho, já foi para quem de direito, para quem encomendou o trabalho, mas é uma banda desenhada que é bastante negra de tema, não é? Tem a ver com a Aliás, nem guerra sequer é colonial. colorida, pois não, não tem cor. Não é ainda. O objetivo final é que sim, que venha a ser. Isto são os esboços que, no fundo, já deveriam servir, e se vier a ser completada, vão servir para base, vão servir como base ao desenvolvimento da banda desenhada. Uhum. Mas
sim. Mas tu fazes muitas outras coisas. Eu estou a adiantar para conseguir chegar ao fim, mostrar as imagens, porque as pessoas estão realmente a gostar muito de conhecer o teu trabalho. E como eu trago aqui muita coisa, queria ir mostrando à medida que vamos falando, mas não quer dizer que tenhas de interromper. Queria só dar aqui alguns exemplos de tudo o que tu fazes, da diversidade do teu trabalho, porque tu és muito mais do que apenas uma ilustradora. Eu selecionei algumas imagens, andei no teu Facebook a roubar imagens, mas foi só para isto, prometo. E também fazes belíssimos retratos, por exemplo, é uma das tuas dos teus trabalhos mais populares, não é? Mais queridos, das pessoas que te fazem estas encomendas e que ficam muito felizes, porque realmente são desenhos muito especiais. Sim, isto foram o primeiro tipo de encomendas que comecei a receber foi dentro deste género e a maioria era feita por particulares no início, quando comecei, em 2013, inícios de 2014. Depois, com outro tipo de encomendas a chegar, fui perdendo, fui deixando de ter tempo para estas encomendas. Até hoje continuam-me a pedir e eu, com muita pena, pronto, vou fazendo um ou outro quando tenho um buraquinho na agenda, mas hoje em dia é muito difícil conseguir. Pois. Sim. Qualquer dia começas-te a dedicar à geologia só para descansar um bocadinho das ilustrações e dos retratos, não é? Acho que não vai acontecer, precisava de uma terceira vida, já não dá. Não há tempo, nem sequer tens tempo para isso. Já não dá, acho Mas que não. é incrível, é maravilhoso. Não sei se partilhei o ecrã ou não. Partilhei. Comigo? A minha ideia era, quando eu abri um vídeo, era partilhar o vídeo. Não sei se partilhei. Se calhar não partilhei. Vou partilhar outra vez, porque eu agora mostrei um vídeo enquanto nós falávamos, mas eu acho que não foi partilhado. Que era este, em que tu estás a ilustrar, a pintar uma aguarela. Agora já estou a partilhar, não já? Sim, já. Consegue ver? Pronto, enquanto tu falavas, eu fui mostrando esta aguarela, mas esqueci-me que tinha que fazer uma partilha do ecrã todo, não apenas do PowerPoint. De facto, é maravilhoso ver-te trabalhar com técnicas tradicionais. Eu pessoalmente aprecio mais, mas também gostei muito da oficina do Procreate, claro. E também acho que é muito estimulante e muito. É muito interessante, não é? Aquilo que o Procreate permite fazer, mas eu gosto muito de te ver desenhar e pintar. O que eu gosto mais de fazer se me perguntarem, agora é trabalhar realmente as ilustrações digitais e ir descobrindo o Procreate, porque no início eu fazia-o por necessidade de trabalho, mas depois fui ganhando gosto. Mas fora isso, em termos de técnicas manuais, realmente o que mais gosto de fazer é fazer a aguarela e trabalhar com a aguarela. Isto foi uma capa de um disco. Sim, foi. Fizeste este trabalho, foi sobre uma fotografia. Exatamente, isto foi manipulação digital sobre fotografia. A fotografia existia a preto e branco. E este tão giro, que é um símbolo de uma empresa, não é? Sim, a encomenda que te fizeram? Isto é outro tipo de trabalho que vou fazendo também, é o desenvolvimento de imagem de empresa, não é? E este é uma empresa de limpeza de ruas, sim. E o painel com a popa, isto é uma popa, a ave é uma popa. O painel foi impresso num carro vassoura. Eu gosto de carros vassoura, por isso quando me propuseram disse logo sim, ok, eu Querias quero. ter um desenho teu num carro vassoura. Sim. E até fazes camisolas, não é? As tuas ilustrações podem estar em qualquer lado, em almofadas, em malas, em... Sim. É fantástico. Eu não faço as Tu camisolas. até pintas cadeiras. Também. Estás-me a descobrir as carecas todas. Diz lá, tu até fazes? Estava a dizer que eu não faço as camisolas, não tenho jeito nenhum para a costura, mesmo zero. Não, só fazes a ilustração. Mas fazes pintas paredes, murais,
muito bem. Tu foste mesmo ao meu Facebook. Fui mesmo. Tu dobras-te e desdobras-te a fazer tudo e mais alguma coisa, de facto é impressionante. E levas isto mesmo a sério, porque para representar uma pessoa dobrada, tu dobras-te toda. Pedes a alguém que tire uma fotografia que é para ficar mais realista, não é? Segundo Exatamente. explica lá este projeto, que isto é muito intrigante. Olha, esta é das experiências mais recentes e tem a ver com este ano, precisamente, com a época de quarentena, com a incerteza toda que nós estávamos a viver. Eu tinha nas mãos na altura 2 projetos, um deles já estava em andamento e ficou em stand-by e não sei se vai começar, entretanto começaram outros, é bom, mas esses em específico não faço ideia se vão retomar. E nessa altura fiquei assim um bocadinho ansiosa e eu, olha, não posso sair muito de casa, tenho aqui alguns materiais que por falta de tempo nunca lhes dei de mão, deixa-me aqui fazer umas experiências. E resultaram nos trabalhos que são assim um bocadinho até conceptuais, porque pronto, a história de como eles surgiram também fazem parte do resultado. E comecei a experimentar com o que tinha cá em casa, com um lápis de aguarela, depois ia-lhes pondo água e o lápis transformava-se noutra coisa e depois recortava o que tinha feito e depois juntava-lhe papel transparente e via e sobrepunha e colava folhas de recortes de revista e jornal e pronto, e deitei muita coisa fora, mas fiquei algo contente com alguns dos resultados e guardei-os. E entretanto, com base nessa forma de trabalhar, acabei por desenvolver eu acho que é uma ilustração, só que em formato gigante para aquilo que eu costumo trabalhar, que vai ser exposta na Casa dos Criptos, aqui em Braga, como parte do projeto Actum, que é um apoio da Câmara Municipal de Braga aos artistas, que tiveram alguns lados negativos com esta situação. E, portanto, todo este processo, esta imagem conta a história de uma nova linha de trabalho que eu estou a adorar desenvolver. Pois, eu também percebi isso. Quando vi estas imagens, eu percebi que tu estavas muito entusiasmada com este projeto. Muito bem. E tu, basicamente, pintas em todo o lado, não é? Chega ao dia do 25 de Abril, pintas um cravo na janela. Este dia foi tão emocionante. Aparecem-te umas canetas novas e tu fazes logo um desenho maravilhoso. E nem é preciso canetas nem lápis. Tu fazes tudo e mais alguma coisa com todos os materiais, basicamente. Olha, isto foi numa oficina da Marta Madureira. Pois, eu ia te perguntar, tu fazes oficinas para crianças, tu fazes coisas giríssimas com os miúdos, eles entusiasmam-se de certeza imenso, não é? Daí estas fotografias. Sim. Como é que isso funciona? São as escolas que te pedem, que te chamam? Olha, depende, na fotografia da direita fez parte do evento Braga em Risco e a Braga, dentro do programa do Braga em Risco existem as oficinas e os ilustradores vão pelas escolas e vão propondo oficinas e praticando oficinas com os alunos. Também faço AECs de vez em quando, em 2018 fiz bastante, em 2019 menos. Ora, cá está, aqui... Tu gostas muito de pintar aguarela, não é? Porque realmente nota-se... Sim, gosto, sim. Na fotografia anterior estava exato nessa, é lápis de aguarela que depois é transformado em aguarela, livremente. O que ele quiser fazer, faz. Zita, a sensibilidade que tu transmites nas tuas obras fazem de ti uma pessoa encantadora e emocionalmente maravilhosa. Eu estou a ler um comentário que alguém deixou aqui no bate-papo. Depois mando-te os comentários todos para poderes ler com calma. Ok. Eu não vou alocar muito mais nas perguntas, mas tu podes falar sobre... Desculpa lá, que eu acho que tu não estavas à espera que esta tua surpresa de me pôr fotografias minhas à frente me distraísse desta maneira, mas quer dizer, não é?
Não é muito Mas fácil, há olha. outra coisa muito gira. Eu, a propósito desta, por exemplo, ia-te perguntar se isto é muito cansativo, porque eu sei que tu às vezes também sofres os efeitos do excesso de trabalho de forma muito concreta e física. Ainda estás a fazer fisioterapia? Sim, estou. Neste momento, felizmente, não estou numa daquelas crises agudas, porque às vezes fico com tendinites. Estou a ir mais por prevenção, porque eu sei que se eu não cuidar deste braço, e agora já é mesmo o braço, às vezes fico com Pois, tendinites aqui já, pois. e então tenho que ter alguma disciplina nisso, porque eu preciso deste braço, que este aqui é um bocadinho taralhoco, não faz nada de jeito. Olha, e tu sentes que com esta atividade toda que te faz ir à fisioterapia já por prevenção e tudo, tu tens melhorado as tuas técnicas, que a tua arte está cada vez melhor? Tu sentes isso ou não? Isso é uma pergunta difícil, Ok, eu porque respondo sim. Eu respondo sim. Porque de facto, cada vez que eu vejo ilustrações como esta, eu fico a pensar como é que é possível, ela está cada vez melhor. Cada livro que tu ilustras é melhor do que o anterior. deixa-me só dizer isto, sim, é bem possível que para o comum pareça que eu estou a melhorar, mas para quem está dentro, como começas a perceber cada vez mais do assunto, estás sempre aquém, pronto. Ah, não é justo, isso não é justo para contigo. Olha, como é que é a tua relação com os autores dos textos? Tu já ilustraste algum livro sem outro autor que não sejas tu, sozinha? Uh, Sozinha? como Ou ilustras fiz, sempre livros de outros autores, que os autores escrevem? Já escreveste? uh, eu textos na gaveta tenho, Ah, mas esses, se algum dia algum for publicado, em princípio será com a intenção de eu ser autora das duas vertentes, não é? Da tu também tens ilustração e jeito do para texto. escrever. Pois não sei, olha, eu nunca os Eu dou por sei. acabados, só algum estará terminado quando for publicado, e mesmo aí, não sei. Mas Agora, como é normalmente com os autores? Eles dão-te liberdade, geralmente são muito chatos, não, eu fazem com, muitas exigências, pedem-te para alterar, por exemplo, as personagens, quando tu crias uma personagem para eles. normalmente não, normalmente eu tenho liberdade criativa e quando me pedem para alterar alguma coisa, às vezes a razão é muito óbvia. Eu não reparei que era de noite, por exemplo, e ilustrei, Pormenores, sim, sim. sim, Mas e quando, por exemplo, tens um texto que não te dá muita informação, tu arriscas, não é? E sim, depois é muito engraçado, porque posso dar aqui este exemplo. O que sim, pois, foi da Inês, quando tu fizeste a Inês, tu nem sequer sabias que eu tinha uma filha. E depois as pessoas acharam que eu é que tinha ilustrado os meus próprios livros, porque a personagem era igualzinha à minha filha. Isto foi uma meu Deus, coincidência muito engraçada, não é? Porque quando nós vemos uma ao lado da outra, parece mesmo que a Zita fez esta ilustração com base numa fotografia da Madalena, mas não foi nada assim. Tanto que aí em casa, quando alguém viu a fotografia da Madalena, disse: Mas eu já vi esta cara em qualquer lado. E estava a referir-se à tua ilustração. Foi de facto uma coincidência muito, muito divertida. por E tu acaso vais foi. às gráficas fazer isto normalmente ou isto foi uma única vez? Olha, não, fui nos 2 livros que até agora ilustrei com a paleta de letras, porque eu não tenho que ir, mas já que me dão essa possibilidade, e eu vou com o Sérgio Ribeiro, que é o designer gráfico, mas que também é um ótimo ilustrador e gosto muito de trabalhar com ele, que trabalha na paleta de letras. E quando ele vai, eu aproveito sempre também para ir e para também tomar algum conhecimento de como é fazer, como é que se fazem os livros e, e já agora ter alguma mão no resultado final das cores, não é? Ah, sim, sim, sim. Mas consegues fazer alguma intervenção nesse sentido? Sim, se eu estiver a ver que as cores não estão a sair de acordo com a ilustração, é claro que 100% não vai sair, mas embora não saiba exatamente o que tenho que fazer, o técnico, se eu lhe disser esta cor está muito púrpura, ele sabe o que tem que fazer para ajustar.
Muito bem. E é bom ter esse controle, eu gosto. Claro, claro que sim. E é justo, não é? Se tu tiveste Sim, a preocupação de escolher determinado tom, é porque é para ser aquele tom e não outro diferente. sim, às vezes somos um bocadinho chatos, eu admito. Somos todos, às vezes somos todos um bocadinho chatos. Olha, e continuas a fazer mostras, exposições, hum, Sim, continuo. nem com a Covid, não é? Depois estou ali de máscara. E a tua relação com os leitores? As crianças que leem os teus livros, tu tens feedback? Eu tenho feedback, não tenho tanto como os escritores, não é? Não, o nosso trabalho é tão nos bastidores que acabo Pois, por não ter tanto. Mas sim, olha, no caso da coleção eu vou recebendo mensagens, também não tantas como que é a própria da Inês, não é? Mas vou recebendo algumas mensagens e algumas das fãs da coleção mandam-me desenhos feitos por elas, que é muito divertido. Também, olha, já me levaram livros numa escola, é uma escola onde eu estava, levaram uma pilha de livros para eu autografar. que bom. Já me perguntaram, já me fizeram perguntas porque iam fazer trabalhos para a escola baseadas no mundo da Inês e também neste, no Príncipe da Liberdade. Também fazem. Ainda bem que tens esse E retorno, porque é muito é muito gratificante, compensador, sim, sim, sim. claro. Zita, Olha, muito obrigada, nós já nos alongámos aqui um bocadinho. Eu queria dar olha, a desculpa. oportunidade. Olha, esta parece que foi feita de propósito para o Asas para ler. E aquela anterior achei-lhe muita graça, porque foi assim um trabalho que tu fizeste de repente, com pressa, já não sei porque alguém te pediu ou encomendou. Achei muito Isto foi para ganga. um concurso, sim, foi uma pintura em ganga que tinha que ter a ver com. Teria alguma coisa a ver com o São João, mas já não me recordo. E foi para uma loja cá de Braga. Está muito giro. Sim. Eu queria saber se há perguntas e comentários, mas agora não consigo, porque não vejo aquela coisinha do chat. Se calhar tenho que interromper a partilha, mas não... Ah, já vi. Ok, então, está toda a gente a elogiar os teus trabalhos lindíssimos e Obrigada. pronto, e como já estamos a avançar, já avançámos um pouco mais do que aquilo que eu tinha prometido, já falhei na minha promessa que era um quarto para as 10 e já são 10 para as 10. Se calhar não vamos continuar, mas quero agradecer-te imenso pela tua simpatia, pela tua generosidade. Zita, estou mesmo feliz por ter havido este cruzamento dos nossos caminhos. Eu também, tu sabes disso. Tem sido fantástico conhecer-te e acho que foi muito agradável também para toda a gente conhecer o teu trabalho, porque infelizmente tu não és assim muito conhecida por aqui. Em Braga provavelmente serás mais, não é? Na região Sim, onde tu Braga vives mais. é pequena e, embora haja bastantes ilustradores, nós conhecemos-nos e as pessoas ouvem um bocadinho mais falar de nós. Dos de cá, claro. Eu acho que é um trabalho, o teu trabalho é mesmo fantástico e merece ser mais divulgado. Portanto, não percam as atualizações da página da Zita no Instagram e no Facebook. Sigam a Zita porque ela publica coisas muito giras. Obrigada, Zita. Muito boa noite. Obrigada, Sara. Bom descanso. E a todos também, os que aqui estiveram a assistir, bom descanso e até Obrigada amanhã. a todos. Bom descanso. Obrigada.